Do Senhor, meus amigos e irmãos, se inscreva aí no canal. Do seu lado direito tem uma faixinha vermelha com a palavra inscrever-se. Clica sobre a palavra inscrever, faça isso agora. Você clicou? Vai aparecer um sininho, espera, em seguida aparece um sininho. E nesse sininho você clica sobre ele, porque só se inscrever e não clicar sobre o sininho para ativar, você não vai receber a notificação quando for gravado o próximo vídeo. Você sabe o que é bibliomancia? Você sabe o que é bibliolatria? Queridos irmãos e ouvintes que talvez não seja cristão, um problema religioso nos alcança. Eu não sei quando foi a origem, quando começou, quem foi a pessoa que fez isso pela primeira vez. Certo é que muitas vezes nós damos muita atenção para experiências particulares, para experiência de outra pessoa, isso é experiência alheia, e nós sabemos que todo servo de Deus, com o passar do tempo, vai ter experiência com Deus. Deus vai se revelar a ele de forma clara, principalmente pelas Sagradas Escrituras. A questão é, o coração do homem enganoso, acontecem em torno de nós manifestações espiritual, tanto divina como maligna, e muitas vezes nós não interpretamos de forma correta. Existem coisas que acontecem na vida de um ser humano, no mundo espiritual, que pode ser maligno e pode ser benigno, pode ser da parte de Deus ou parte de Satanás, ou até mesmo humana. E muitas vezes nós não discernimos e dizemos que é de Deus aquilo que é, na verdade, do maligno. Ou o maligno, para nos enganar, nós passamos por certas experiências que dizemos que foi Deus. Enfim, o inimigo faz coisa, a gente fala que foi Deus, Deus fala e a gente diz que foi o inimigo. E ninguém está livre, ninguém está imune de se enganar. Não existe ser humano que não se engane, por mais que tenha discernimento, por mais que seja de oração. Pois é, bibliomancia. Bibliomancia é adivinhação da vontade de Deus por meio da abertura deste livro, a Bíblia Sagrada. A Bíblia é a palavra de Deus, sim. Quem escreveu a Bíblia foi Deus, através de homens. A Bíblia é a vontade expressa de Deus para todos nós. Só que, como é que essa vontade se manifesta ao nosso favor? Como eu disse, muitas vezes nós somos negligentes na questão da leitura e meditação, no aprendizado, na escola bíblica dominical e até mesmo no culto doutrinário, culto de ensinamento, simpósio bíblico, cursos teológicos. Nós somos negligentes para entendermos muitas vezes a palavra do Senhor. E aí, de forma isolada, nós fechamos os olhos e falamos assim: onde eu abrir a Bíblia do lado direito, ou eu colocar meu dedo, é o que Deus tem para mim. E aí, só que eu acabei de abrir num lugar branco. E isso muitas vezes acontece na vida real. O que é que a pessoa faz? Ela vai abrir novamente. Veja que eu não marquei. Ela vai abrir novamente, geralmente no meio da Bíblia, próximo aos Salmos. Aonde eu colocar o dedo estará. Aí eu abri no Salmo 6. O Senhor não me castigue na tua ira, nem me disciplines no teu furor. Só que estou procurando uma bênção. Eu estou em busca de um milagre. Eu não estou procurando a respeito de castigo. Eu não estou pensando na justiça de Deus manifestada a favor ou contra a minha vida. Eu digo para Deus, Deus faz que nem Abraão, né? Não se irrite contra a minha vida, mas essa vez aí vai lá e abre de novo. Já abriu em outra passagem, no livro de Jeremias 29 e 24.
Diga Semaías e Dinilã, apenas isso. E geralmente a gente abre a Bíblia em contexto desconhecido. A Bíblia é para ser interpretada pelo seu contexto, não de forma isolada. De repente alguém diz, mas Deus já falou comigo assim. Mas quantas vezes a gente diz que Deus falou sem Deus ter falado através de pessoas, ou no nosso pensamento, ou através da leitura da Bíblia? Certo é que Deus pode, em algum momento especial ou específico, até usar desse meio para falar, devido à nossa incredulidade para ouvir através da leitura ou de outra maneira, sim. Ou por falta de entendimento, Deus pode. Mas essa questão de, por exemplo, existem pessoas que fazem isso quase que diariamente. E a pessoa vai tomar decisões mediante essa questão da leitura, o abrir a Bíblia isoladamente. Isso não é bíblico, certo? Isso não é bíblico. É perigoso porque você pode abrir em passagens que você não entende o contexto. Por exemplo, tem uma passagem no livro de Josué que Deus, ironicamente, diz para o povo: ide, no tempo do vosso aperto, e buscai os outros deuses, e eles vos socorrerão. E o que a pessoa faz? Ela vai procurar então outra passagem. Não, isso aqui está errado. Ou se ela interpretar isso para si mesma, está aí um grande problema. Então a pessoa vai procurar. Então não foi Deus na primeira vez? Por que vai ser Deus na segunda? É muito comum as pessoas que fazem isso se abrir na Bíblia numa página branca. Dificilmente ela vai interpretar, ela vai passar para outra passagem. E observe bem que geralmente que tem a prática de fazer isso são pessoas ou que lê pouco a Bíblia ou que tem pouco entendimento. Então deveríamos nós nos preocupar com a falta de compreensão ou com falta da leitura bíblica, para que assim possamos entender melhor a vontade de Deus. Quem tem a mente renovada pela palavra vai descobrir que a vontade de Deus é perfeita, que ela é boa e que ela é agradável. E na nossa geração, na nossa época em que temos uma Bíblia completa, a melhor maneira de saber a vontade de Deus é através das Sagradas Escrituras. Cuidado com revelação. Eu sei que existe. Existem profecias, mas muito cuidado. Existem sonhos, mas muito cuidado. Existe discernimento, mas muito cuidado. Procura Deus entendimento nas Sagradas Escrituras e você compreenderá os princípios dela. Então, bibliomancia, tentar adivinhar a vontade de Deus através da abertura da Bíblia. Existe coisa, amados, que o cristão que é leitor da Bíblia já sabe que Deus quer ou não quer para a sua vida e não precisará nem de uma revelação, nem de uma profecia, apesar de Deus usar nessa geração ainda desse meio. Mas muitas pessoas têm sido enganadas por não discernir como descobrir ou buscar a vontade de Deus. Uma outra coisa que eu falei foi bibliolatria. Todos nós sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus, mas a palavra de Deus não é o livro, porque se tirar todas as letras que tem aqui, continua sendo um livro. Se tirar todas as letras aqui e deixar apenas os títulos ou parte do livro da Bíblia, continua sendo Bíblia, porque Bíblia é um conjunto de pequenos livros. Se os livros continuarem aqui definidamente, mesmo tirando metade da leitura de cada um, continua sendo a Bíblia. Agora, Bíblia pela metade. Bíblia com folha em branco. Então o que acontece? Algumas pessoas vão expulsar o demônio, ao invés de orar pelo enfermo, na alma, pelo endemoniado, pelo processo, fica batendo a Bíblia. Algumas pessoas, ao invés de orar a Deus pedindo entendimento para compreender a palavra ou que ler, ela dorme com a cabeça. Isso é superstição. Dorme com a cabeça em cima da Bíblia, coloca debaixo do travesseiro e diz que assim vai abrir o entendimento. Existem pessoas que com o livro Bíblia Sagrada
ele tem um apego imenso, não aceita de forma alguma nenhuma violação, mas não pelo conteúdo que está aqui, mas por ser um livro escrito, Bíblia Sagrada. Não aprecia a leitura, o aprendizado na escola bíblica dominical, culto de ensino, mas é um conservador da Bíblia. Existem pessoas que nem escrevem na Bíblia, não faz anotações, não rabisca, porque ele acha que ele está violando a palavra. Você não está apagando as letras, você não está modificando a mensagem, está riscando o papel para sinalizar melhor para a sua compreensão. E a pessoa tem um apego tão grande a ponto de nem escrever, questiona, tem outras pessoas que escrevem, mas ela mesma não tem apreço pelo conteúdo. O que é isso? Bibliolatria, idolatria pelo livro, chamado Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, mas o seu papel está sujeito a se rasgar, molhar, queimar. Mas o conteúdo ninguém pode apagar. No mundo espiritual, ninguém, até porque se esse livro aqui se deteriorar, você pode comprar um outro. O que você não pode é deteriorar esse livro em desprezo ao que está escrito. Você deve preservar esse volume como preservar qualquer outro volume que você tem, no sentido prático de objeto. Porque por si só é um objeto. Agora, quando olhamos com olhar espiritual para o que está no conteúdo, o que está dentro das leituras bíblicas, até porque a Bíblia fechada é um livro, ela aberta continua sendo um livro. Não é que fechado é um livro e aberto é a voz de Deus. Não é assim. Enquanto você não estiver lendo, enquanto você não estiver meditando, para quem não lê, não medita e não acredita, não respeita o que está por dentro, o livro é um livro qualquer. Então o que importa é observar, não ter um livro como objeto, a Bíblia como objeto consagrado, mas levar em consideração o que está neste volume, neste livro, ok? Então cuidado com a bibliomancia. Ore a Deus, leia a palavra, participe do estudo bíblico através da pregação. Deus pode falar de forma isolada? Sim, até porque Deus às vezes, ele entende as nossas ignorâncias. Deus entende. Lembra de Jacó que colocou as varas e as ovelhas olhavam para as varas e ela dava cria de acordo com aquelas varas que Jacó colocava? Sim, mas sabe, na época Deus trabalhou dessa maneira porque o povo não tinha uma revelação clara da vontade de Deus, o povo tinha ignorância da vontade de Deus, mas esse uso da vara, como Jacó usou, era do paganismo. Deus, por misericórdia, muitas vezes, atende nossas orações, não aprovando a nossa oração, mas entendendo a intenção do coração. E ele atender uma oração de alguém não significa que a pessoa orou certo, mas levando em consideração a sua misericórdia e as nossas necessidades. Se Deus falou com você assim, não significa que ele aprove isso, tá? O que nós sabemos é que isso leva à negligência e à valorização de entender a vontade de Deus através do abrir. Se isso motivasse a leitura bíblica, tudo bem, mas não motiva. Assim como a caixinha de promessa, já chama caixinha de promessa, que antigamente era uma idolatria, todo mundo queria saber a vontade de Deus. Ao invés de você orar, a caixinha de promessa tira de você esse ímpeto de orar, essa decisão de orar. A bibliomancia vai tirar de você o desejo de querer conhecer a Deus através de uma leitura mais apurada e analítica das Sagradas Escrituras, porque quando você quer saber a vontade de Deus é só abrir. Inclusive tem gente que faz isso para pregar, e aí diz que foi Deus que mandou. Então a bibliolatria, a pessoa expulsa o demônio batendo, bate no filho, coloca debaixo da cabeça, não escreve no livro acreditando que está profanando, ou acha que o livro, o conteúdo vai ter poder, e quando bater
Aí, como Satanás, para nos enganar, ele é tão terrível, o que acontece? Ele dá um jeito de ir embora, né? Ou a pessoa não está nem endemoniada, vai que, né? Nunca se sabe. O que importa é medite na lei do Senhor de dia e de noite e ela direcionará o seu coração. Se gostou, compartilhe, se inscreva neste canal e envia para os seus amigos. Deus abençoe!